Nós vamos falar hoje, continuar falando, irmãos, a respeito de unidade. E hoje nós vamos juntar um pouco, a questão de unidade e Romanos. Pastor, o senhor disse que no dia de ceia nós falaríamos a respeito de unidade. E no restante do mês nós falaríamos de Romanos. Sim, irmãos, vou falar das duas coisas hoje. Que eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque assim como eu e você somos amados por Deus, nós somos odiados por Satanás. Diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Como eu e você precisamos tomar cuidado com as estratégias, Fábio, do inimigo, tentando destruir nossa casa, destruir nossas expectativas, nossa fé, destruir nossa família. E nós precisamos nos atentar para estas coisas. Amém? Diga assim: eu preciso tomar cuidado, porque o diabo está tentando destruir a minha vida, minha casa, minha família. Mas a Bíblia diz que o maior está em nós e não neste mundo. Amém? Isso traz alegria para o seu coração. Eu me lembro quando era pititico, que a gente cantava um cantiquinho que dizia assim: a vitória é nossa pelo sangue. Esse microfone só a graça, hein? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? Lembra? Pititico ainda. E eu cantava essa música, que eu e você, irmãos, eu não sei se um dia eu vou ganhar São Silvestre. Primeiro precisa correr. É que eu já estou parando na primeira etapa, que é me preparar. Então estou procurando uma nutricionista que me autorize a comer bolo Prestígio, Coca-Cola, beber Coca-Cola, comer lasanha, e uma vez por mês o pavê da minha mãe, e mesmo assim, eu não engordar e continuar me preparando para São Silvestre. Milagre, né, irmãos? Eu creio em milagre. Glória a Deus. Mas ouça aqui, repita comigo assim: o meu pai sonha comigo, ele tem desejos a meu respeito. Lembra de Martin Luther King, que usou uma frase tão conhecida: I have a dream, eu tenho um sonho. Conversava um pouco com os pastores essa semana, que um homem abriu a sua boca e disse publicamente: I have a dream, eu tenho um sonho. E o sonho dele se cumpriu. E compartilhava com eles que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele abriu a sua boca e compartilhou um sonho dele. O sonho de Jesus. Sonho de Jesus. Que um dia vocês farão as mesmas obras que eu e farão ainda maiores. Você acredita no sonho de Jesus? E ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Ele está sonhando em que eu e você estejamos lá na eternidade com ele. Amém? E nós precisamos nos preparar para isso. E nós precisamos descobrir qual é o caminho de Deus para que o sonho dele se cumpra. O caminho dele, para que o sonho dele se cumpra na nossa vida. Abra a sua Bíblia, vamos voltar novamente para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Como eu e você, irmãos, olhe para mim. Eu quero que você me ouça nesta manhã.
com coração de pastor, como um pai que se preocupa com seus filhos, que sonha com seus filhos. É com este temor e tremor que eu venho compartilhar algo de Deus para o seu coração. Um pai que ama, que sonha e que se preocupa com seus filhos. Eu não vim aqui praticar o eufemismo de tentar falar algo agradável para você. Não. Eu venho aqui hoje com um coração de pai, procurando falar aquilo que os filhos precisam ouvir. Aquilo que realmente nós precisamos ouvir. E venho com um coração de pai que ama e que sonha, mas também com um coração de profeta. Mas um verdadeiro profeta e não um falso profeta. Pastor, qual a diferença de um verdadeiro profeta e um falso profeta? O falso profeta, ele procura falar aquilo que é agradável ao coração do homem. Ele procura, ele sabe o que o homem gosta de ouvir, aquilo que é agradável ao ouvido do homem, e ele traz aquilo que é agradável ao coração do homem. E por isso uma diferença muito grande, que na antiguidade os homens fugiam dos profetas, e hoje está todo mundo correndo atrás de profeta. Por quê? Porque os profetas hoje falam aquilo que todo mundo gosta de ouvir. E o profeta já começa cantando: vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. E são os profetas dos influenciadores, os profetas que têm milhares de seguidores, porque é gostoso ouvir algo que massageia o nosso ego, de que no final vai dar tudo certo. Aí vem o profeta bíblico, diz que se você não se arrepender, se você não mudar de caminho, se você não mudar de atitude, vai dar mal. Você vai se perder, não só neste mundo, mas também na eternidade. Que você precisa mudar de atitude, na sua casa, no seu trabalho, na sua forma de se relacionar com Deus. É com este coração de profeta que eu não estou aqui à busca de novos seguidores. Eu não estou querendo aqui ser agradável a você. Eu quero comunicar ao seu coração aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Como eu e você precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, dizendo: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Amém? Pai, fala conosco nesta manhã. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é algo tão importante e necessário para a vida da igreja. E eu rogo, Espírito Santo, torna o nosso coração como capim seco, e a tua palavra como fogo devorador. Dá-nos ouvidos para ouvir e coração para receber. Arranca aquilo que precisa ser arrancado, muda. Ó Espírito Santo, envia-nos a direção do Pai. Ó Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Abriu aí sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Obrigado. A partir do verso 1. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Já mencionei esse texto na ceia passada, mas nós vamos rever algumas coisas aqui.
mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Irmãos, ele não está falando com ímpio. Ele está falando com quem, irmãos? Com a igreja. Ele está dizendo assim, ó, estou querendo falar com vocês como adulto, mas vocês são um bando de criança, e além de ser criança, são carnais. Está falando com a igreja. E aí vem, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Ponto. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são o que, irmãos? Ainda são o que, irmãos? Ele não está, aqui, irmãos, ele está indo direto ao ponto. Não é um assunto agradável, eu sei que vocês não vão gostar de ouvir, mas eu vou falar o que vocês precisam ouvir. É o que Paulo está aqui, ó, nas entrelinhas tratando. Preocupado com e é a sequência do que nós vamos tratar hoje, com a ira de Deus. Porque sabe, irmãos, tudo que é grande, um dia foi pequeno. Repita comigo, tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. E tudo que é pequeno hoje, um dia pode ser grande. Isso aqui, essa frase tem um leque gigante de coisas, mas o que eu queria chamar a sua atenção é que algumas coisas na nossa vida estão com um grande problema. Sabe por quê? Porque nós não tratamos quando era pequeno. E hoje o negócio está grande. O problema no nosso casamento hoje está grande, mas não começou grande, começou pequeno. Mas aquilo que não foi tratado quando era pequeno, aquilo que um dia vai passar, um dia ela vai entender, um dia ele vai entender, um dia, não, aquilo que era pequeno, hoje não deu tempo de buscar a Deus, hoje não deu tempo de ler a palavra de Deus, hoje não deu tempo, algo pequeno, não deu tempo de invocar a Deus, não deu tempo de clamar a Deus, algo pequeno. Só que de forma pequena, você aos poucos está se distanciando de Deus. E aquilo que era uma distância pequena, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem gente aqui, ó, que está um pouco distante de Deus. E o Espírito diz a mim e a você, cuidado! Porque você está aos poucos se distanciando de Deus. E o que é pequeno hoje, a qualquer momento, pode ficar grande. Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. Acordem. Vocês estão agindo como meninos. Atentem. Não brinquem com isso. Porque isso pode matar vocês. Vocês já deveriam ser adultos, mas continuam agindo como crianças espirituais. É o que Paulo está aqui preocupadíssimo com a igreja de Corinto. Sequência do texto. Alguém pode pegar um microfone para minha esposa, para ela ler, que aí eu só vou dando as paradas para fazer alguns comentários. Aí diz lá, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vamos parar aqui. O que está acontecendo lá? Eles estão sendo o que, irmãos? Infantis. É um problema de divisão. Pastor, mas todo lugar tem divisão. Sim, mas insisto novamente. Todo problema identificado que não for tratado. Olhe para mim aqui. Deus está dizendo para mim e para você, que quando você identifica um problema na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho,
Problema identificado tem que ser problema resolvido. E no reino de Deus, sabe como que a gente resolve problema? No reino de Deus a gente resolve problema se arrependendo, dizendo: pequei. Pequei. A gente entende que a gente precisa ir para a cruz. Eu morri para minha vontade, para minha decisão e para minha preferência. Jesus é o centro da minha vida, Cláudio. E eu não vivo para fazer a minha vontade. A vontade que eu tenho é, diante deste problema, resolver desse jeito. Diante deste problema, a vontade que eu tenho é de resolver assim. Mas eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a vontade dEle. No reino de Deus, problema resolvido é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Vamos aplaudir ao Senhor, glória! Glória! Repita comigo: problema identificado, precisa ser problema imediatamente resolvido. Percebi que eu não estou sentindo falta de ler, que eu não estou sentindo falta de orar, que eu não estou sentindo falta de buscar a Deus. Identificou isto, não pode ser identificado como algo normal. Não é normal para um cristão não sentir falta e desejo de mais de Cristo. Não é normal um cristão não ter fome e sede de Cristo. Entendem isto? Vamos na sequência. Olha a sequência do texto. Continua para mim, por favor. Versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Dá uma paradinha aqui, antes de irmos na sequência. Ouça aqui, irmãos. A turma aqui não saiu da igreja. Eles continuam crendo no Evangelho. Só que sabe uma forma de destruir o Evangelho? É colocando um outro que parece Evangelho, mas não é. Porque aqui, no meio da igreja, começou-se a identificar preferências. E eu não posso ter preferências. Eu só posso ter uma preferência: o Senhor. Que a melhor maneira de destruir o Evangelho é produzir um Evangelho que não é o Evangelho. O nome permanece, mas toda a essência é retirada. Irmãos, olhe para mim, com profundo temor e tremor, eu digo isto. Há muito cristão, nome cristão, que tem tudo, Júnior, menos Cristo. Há muita igreja evangélica que tem tudo, e eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus para com vocês, amém? Para com vocês eu vou dar conta diante de Deus. E eu, com coração de pai e de profeta, estou dizendo a você: cuidado por você ser reconhecido como evangélico, mas não ter o evangelho. Ser conhecido como cristão, Lincoln, mas não ter Cristo sendo o centro da sua vida. Não, o importante... Eu quero dizer que eu sou cristão. Não, eu não quero saber se você é cristão, quero saber se Cristo... Então eu coloquei até uma outra frase aqui, não sei se dá para projetar aí. Movimento, olha só, irmãos, mistura-se nem a palavra evangelho, cristianismo.
o conceito verdadeiro de falso verdadeiro, mas olha aqui. Nenhum movimento prosperará só com mentiras e maldades. É preciso acrescentar alguma verdade aparente, algum propósito positivo, do contrário, jamais será aceito. Desde o Éden, o diabo nunca falou 100% de mentira. Ele fala um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. E um pouquinho de fermento é capaz de matar eu e você. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Continua o texto, por favor. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Glória que a Deus. é Jesus Cristo. Vamos pular um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 5. Vai um pouquinho para frente. Enquanto você acha aí 1 Coríntios, capítulo 5, vamos repetir de novo. Ai, pastor, o senhor manda repetir tanto. Eu não gosto disso. É pedagógico, para ver se, Mateus, Marcos, Lucas e João, repetindo a mesma coisa. Levítico, Gálatas, Hebreus, repetindo a mesma coisa. Para que isso? Para a verdade, entrar dentro de nós. Beleza? Agora nós vamos ver em 1 Coríntios que o problema não tratado, a fatura demora, mas ela chega. Começou com uma pequena divisão, mas a pequena divisão, o pequeno problema não tratado cresce. Sua esposa ficou emburrada com alguma coisa que você falou, que você fez. Aí você não sete, 8, 9, 10. Mudou de lugar com a sua esposa? Ai, pastor, como o senhor é chato. É, porque o pai chato é pai bom. Eu estou querendo mostrar para você que eu e você precisamos experimentar constantes mudanças. Eu não vou mudar. Eu sou assim, ela tem que me entender. Deixe de ser uma ameba. 1 Coríntios, transformai-vos. Eu e você precisamos mudar constantemente. Mudar a forma de entender. As exigências e necessidades dos seus filhos estão mudando. As necessidades do seu casamento estão mudando. Não é que você casou com a pessoa errada. Não é que seu filho pirou o cabeção. É você, seu cabeção, que não entendeu que precisa mudar. Que precisa melhorar. Que precisa entender o que é que Deus espera de mim nesta nova fase do meu casamento. O que é que a minha esposa espera de mim? O que é que os meus filhos? O mundo corporativo nos ensina isso. As pessoas pagam fortunas para falar, para ouvir a respeito de se reinventar, a dar para a vida ressignificância. Palavra da moda hoje no mundo empresarial, ressignificância e inovação, o mundo corporativo. Mas eles tiraram isso da onde, Fernando? Tiraram das Sagradas Escrituras. Transformai-vos, a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais. Transformai-vos, crescei, crescei, avançai. Amém, irmãos?
Diga para sua esposa, tenha paciência comigo, eu vou mudar e melhorar. Quantas esposas podem dizer amém? Quantos homens podem dizer amém? Ó, até ouvi aqui de uma mulher que gritou aqui, ó. Falar é fácil, pastor, quero ver se ele muda. Não vou falar que foi esposa do Francisco. Vamos lá. Próximo texto, 1 Coríntios capítulo 5, verso a partir do 1 até o 7. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Olha que negócio louco. O cara pegou a esposa do pai. Um incesto. Proibido em Levíticos 18:8. Só que mesmo não sendo o povo cristão, ou na época o povo judeu, até os ímpios consideravam isso abominável. Só que olha o detalhe, Roma estava tão pervertida, preste atenção, Roma, Rosaura, estava tão pervertida, era a capital do mundo, que se orgulhavam de serem os mais inteligentes, os mais sábios, os mais modernos, os mais letrados. Nós somos os top 10. Estamos em Beverly Hills, Hollywood, São Paulo, ZL. Sou paulista da gema. Só que nestes lugares, conhecido como o centro do intelecto, do conhecimento, normalmente, também é o centro da abominação a Deus. Cuidado para que a tua sabedoria e o teu modernismo não te distancie daquilo que Deus deseja e sonha para a sua vida. Mas olha o que aconteceu aqui, irmãos. Paulo está descendo o sarrafo na igreja de Corinto, sabe por quê? Porque eles estavam orgulhosos. Ei, nós somos a igreja do reteté. Aqui, eis que te digo, servo meu, olha, tem uma palavra de Deus, eu vou buscar uma palavra, e Deus enviou a palavra. Saí da minha casa buscando uma palavra, e Deus enviou a sua palavra. O seu servo abriu a boca, e eu ouvi a palavra de Deus. E era o orgulho de Corinto. Mas olha, tem um monte de coisa errada acontecendo aí. Não olha para isso não olha para isso não, vai dar tudo certo. Isso daí um monte de gente faz. Afinal de contas, nós somos crentes mais modernos, mais atualizados. Ei, quem não pecou ainda, que jogue a primeira pedra. Qual o problema? Dê uma saidinha. Quem nunca deu uma saidinha? Está lá um homem beijando um homem, mas hoje você precisa entender que nós estamos vivendo no século 21. Só que isso não é do século 21, irmãos. Nós estamos falando da igreja primitiva. Não tem nada novo aqui. Não tem nada novo. Se nós estivéssemos naquela época, e ocorrendo aqui entre nós, alguém com desejos homossexuais, uma mulher querendo se casar com uma mulher, um homem querendo se casar com um homem, tem um endereço para você. Vai lá para a igreja de Corinto, que lá pode. Não temos nada novo aqui. Um moço entre nós veio falar, já que na comunidade da graça aqui não é permitido namorar com menino, eu conheço um monte de igreja que lá eu posso namorar com menino. Resposta minha, que Deus
repouse sobre você a ira dele, para que seu corpo perecendo, sua alma e seu espírito sejam poupados e encontrem a salvação. Irmãos, eu estou falando de algo muito sério, porque nós estamos vivendo uma época onde nós queremos atualizar a Bíblia, atualizar o Evangelho, diante das nossas preferências e dos nossos achismos. Eu quero criar um Deus segundo aquilo que eu considero certo e correto, daquilo que é bom e do que não é bom, do que eu gosto e do que não gosto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é Deus, independente do que você pensa que você é. E o que Ele define que pode, pode. E o que Ele define que não pode, não pode. Mas na minha opinião, com coração de pai e de profeta, jogue a sua opinião no lixo, porque existe um Deus que um dia vai derramar a sua ira sobre toda a terra. Ai, pastor, eu sabia que eu não tinha que vir para o culto hoje. Eu estava sentindo um pressentimento, assim, que hoje fica em casa, assiste o programa, assim, lá do Evangelho que tudo pode. Irmãos, o Evangelho confronta o homem, porque o homem por si só não busca Deus. Sabe por que você está aqui ainda? Porque a ira de Deus não foi derramada sobre você e sobre sua casa. Porque a hora que a ira de Deus bater na sua casa, sabe o que ocorre? Me buscarão e não me encontrarão, baterão e não me acharão. Irmãos, que Deus nos livre, e nós vamos ver com mais detalhes. Hoje eu só quero introduzir a questão da ira de Deus, porque nós ouvimos na semana passada sobre ouvirmos a voz de Deus. Sabe quando a ira de Deus se manifesta na vida de alguém? Quando o homem, Marcelo, deixa de ouvir a Deus. Deus dá as costas para ele. Pastor, a ira de Deus não é quando vem o tsunami. A ira de Deus não é quando vem o terremoto. Não! A ira de Deus sobre o homem é quando Deus se cala e diz a ele: faça tudo o que você quer. Nós vamos ver no texto de Romanos, quando nós mergulharmos em Romanos. Quer descobrir como Deus manifesta a ira dele? Porque o homem por si só não busca Deus. Deus está buscando você e atraindo você aqui. Mas Ele está chamando a sua atenção. O que nós estamos sentindo hoje, Cláudio, são pitadas da ira de Deus. Ah, você acha que está difícil? Você não sabe o que virá pela frente. Você acha que a vida aqui é dura? Você não tem noção do que será, Jorge, no dia da manifestação, do derramar da ira de Deus sobre os homens. Agora, irmãos, nós estamos vivendo uma vida desconectada de algo chamado eternidade. E a gente está procurando uma igreja que agrada ao nosso coração. A gente quer procurar um pastor que fala um monte de coisinha engraçadinha, porque a gente gosta de coisa engraçada. Eu estou procurando, pastor, eu vim para o lugar errado. Eu quero ouvir a respeito do amor. Sim, Deus ama você, mas porque Ele ama você, é que Ele chama a sua atenção dizendo: arrependa-se, porque virá o dia da ira do Senhor e do seu grande julgamento. Sabe por que julgamento, irmãos? Todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. Olhe para mim, preste muita atenção nisso. Nós vamos nos próximos cultos detalhar versículo por versículo, mas hoje eu quero dar um panorama geral. Ouça aqui. Quando nós morrermos, todos nós, até os ímpios, no dia do juízo de Deus. Juízo, sim. Deus é amor e é justo juiz. Não dá para ser juiz sem abominar aquilo que é errado.
por ser justo juiz, é que Deus abomina aquilo que é errado. E ouça aqui, haverá um dia, que quando eu e você partirmos, estaremos todos diante do grande tribunal de Deus, Denis. Hoje nós olhamos para o mundo e dizemos assim, Paulo, não dá para entender quanta injustiça e Deus não vai fazer nada. Olha quantos ímpios vivendo e quanta gente boa morrendo, quantos ímpios ganhando tanta coisa e quantos justos sofrendo e não tendo nada. Olhe para mim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Edson. Haverá um dia em que o juiz supremo, sentado no seu soberano trono, pedirá aos mares, dê-me todos os seus mortos. A terra, dê-me todos os seus mortos. E naquele dia, todos estarão diante dele, grandes e pequenos. E naquele grande dia, Deus vai mostrar o que ele sempre fez. E que ele nunca foi injusto com ninguém. Olhe para mim. Naquele dia, Deus mostrou que ele nunca errou em tudo o que ele fez. Quem sou eu e você? Tem um ditado popular, né, que fala assim, quem sou eu na fila do pão? Mas deixa eu dizer uma coisa, quem sou eu e você? Para deixarmos de lado os atributos e a grandeza de Deus. Deus sabe o que você não sabe. Deus vê o que você não vê. Sabe aquilo que vai ocorrer daqui 5, 10, 20, 200, 300 anos? Deus já sabe tudo. O que eu e você precisamos fazer continuamente, depositar a nossa esperança e o nosso coração. Por isso Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque naquele grande dia, ele vai mostrar para você, porque todas as coisas aconteceram. Irmãos, Deus sonha com isso. Como eu e você precisamos nos preocupar. Corra atrás de casa, corra atrás de trabalho, corra atrás de programar uma viagem, corra atrás de um monte de coisa, mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, corra atrás de estar preparado para aquele grande e terrível dia. Irmãos, o Evangelho, e eu falei sobre isso na última mensagem, o Evangelho é o Evangelho das boas novas, mas as boas novas para uns, para outros não é uma boa nova, para outras o Evangelho é uma péssima notícia. Porque o Evangelho para alguns diz, se você crê, verá a glória de Deus. Boa notícia, mas o mesmo Evangelho, mas se você não crê, você está perdido, você perecerá. Por isso eu e você hoje, diante de ouvirmos o Evangelho, nós precisamos crer que Ele está no controle de tudo. Entrega a tua vida a Ele, se preocupe com algo chamado eternidade, porque naquele grande dia, Jefferson, a sua casa não vai te servir para nada, o seu carro não vai te servir para nada, as suas viagens não vão te servir para nada naquele grande dia. Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem você vai entregar? Mas Senhor, eu estou construindo um grande celeiro, porque eu estou prosperando tanto, e eu não tenho aonde colocar tudo. Louco, para onde você vai quando partir? Irmãos, Deus se alegra em prosperar os seus filhos, em abençoar a minha casa e a sua casa.
Mas eu quero que você entenda, a maior alegria de Deus não é você testemunhar que você comprou uma casa nova, que o seu salário triplicou. A maior alegria do coração de Deus é quando um pecador se arrepende e diz: Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Quando eu e você somos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, e agora, irmãos, essa graça poderosa mudou o meu coração, mudou a minha mente e mudou o meu destino. Vou para o céu, sim, vou para o céu. Glória! Ouça aqui, nós estamos vivendo hoje uma época, irmãos, que tem duas tendências perigosas, três tendências perigosas. Primeira tendência, as chamadas igrejas emergentes. O que são igrejas emergentes? Que falam somente aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não vou mencionar o nome, mas uma das maiores igrejas do mundo emergente. O pastor, em uma entrevista ao New York Times, ele disse: me orgulho de que há 10 anos eu não uso a palavra pecado em cima do púlpito. Eu, em 30 minutos de mensagem, falei aquilo que ele não fala durante toda a vida dele. Irmãos, pecado mata, pecado destrói. Pecado nos separa de Deus e nos separa da eternidade. Porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas quem crê de verdade, meu irmão, abandona o pecado. Porque agora é Cristo em nós, esperança da glória. Porque quando nós cremos nele de verdade, a gente não vive agora no antropocentrismo, onde o homem é o centro, não. Agora a gente vive, irmãos, onde Jesus é o centro, é o teocentrismo. Deus é o centro da minha vida. Eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, mas eu entrego tudo diante dele e digo: Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, mas independente do que eu sonho, do que eu desejo, eu quero saber qual é a tua vontade, porque eu creio, Senhor, que há caminhos que para mim parecem direito, mas o fim deles podem me levar à morte, mas a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Irmãos, Deus está olhando para uma eternidade. Ele não está olhando para 30 anos, para 40 anos. Cuidado, irmãos. E nós gostamos aí, tem um monte de videozinho que a gente manda para todo mundo. E tem uns videozinhos tão gostosos, irmãos. O macumbeiro gosta de ouvir, o ateu gosta de ouvir, o seixonoísta gosta de ouvir, todo mundo gosta de ouvir. Por quê? Porque é um vidinho gostoso, é um vidinho maravilhoso. Só que o cristianismo, irmãos, o cristianismo agride a gente. O cristianismo diz: se você não se arrepender, você vai para o quinto dos infernos. Você vai receber o que você merece. Até teve um irmão que falou assim: pastor, quando você fala assim, vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: o que você merece é ir para o quinto dos infernos. Pastor, quando você fala isso, eu não falo para a pessoa. Falei: você falando ou não, ela merece ir para lá. E ela só não vai para lá se ela encontrar a maravilhosa graça em Jesus. Não é título de igreja, não é pertencer à comunidade da graça, o Brasil para Cristo. Deus é amor, congregação adventista. Se a graça do Senhor não alcançar você, você pode ter carinha de crente, jeito de crente, Bíblia de crente, mas lá não entra crente, lá entra aqueles que entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho. Meu irmão, ouça aqui. Deus sonha com a sua eternidade.
Eu e você precisamos nos preocupar com isto. Não morre só velho cocoroco. Morrem jovens, morrem crianças, morrem adolescentes. E eu e você precisamos estar preparados para aquele grande dia. Amém? E naquele grande dia, o Deus que é amor também é justiça e juízo. Se você não o buscou com todo o seu coração, você não entrará no gozo do Senhor. Mas a igreja emergente não fala a respeito disso. Segunda moda, a moda dos desigrejados. Eu não preciso de igreja para buscar a Deus. Eu busco a Deus na minha casa. Deus está em todo lugar. Deus está na minha casa, Deus está no metrô. Lembra o que eu falei? O diabo nunca fala 100% de mentira. E é verdade. Deus está em todo lugar. Deus está na sua casa. Deus está no seu trabalho, na academia. Deus está em todo lugar. A questão é, você não está indo para uma igreja, por quê? Decepcionado? Magoei. É? Nós estamos falando da igreja de Corinto, irmãos. Que Paulo disse que amava os coríntios. Ele amava aquele povo. Amava aquele povo. Não concordava com isso. Repreendia, exortava eles. Mas querendo que ele se arrependesse. Mas nunca jogando pedra. Nunca jogando pedra. Porque o importante, irmãos, é como está o seu coração diante de Deus. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Pastor, tem do meu lado uma pessoa fazendo isso, do meu outro lado tem um monte de gente fazendo aquilo. Mas, se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Irmãos, quando o pecado dos outros começa a agredir demais você, cuidado. Pastor, é isso? É. Só para introduzir o que eu vou falar na semana que vem. Tem um terceiro grupo, que são os nômades. Este é mais novo. O primeiro grupo era a igreja emergente, que fala aquilo que a gente gosta de ouvir. É gostoso. Né? São os coaching, né? É o coach gospel. São a autoajuda gospel. O problema não é o coaching. Eu tenho muita formação e estudei muito a respeito disso. É igual a televisão. O problema não é a televisão. O problema é o que você faz com a televisão. Viu? O problema não é o celular, o problema é o que você faz com o celular. O problema não é o Facebook, o problema é o que você faz com o Facebook. O problema não são as redes sociais, o problema é o que você faz com as redes sociais. Amém? Entendem isso? O problema não é o coaching, o problema é que nós estamos agora com um bando de crente que só quer ouvir que sem você, que você pode tudo, que você é o cara, que você pode, que você vai, que você consegue. Só que no cristianismo, eu tudo posso naquele que me fortalece. No coaching, você é o cara. No cristianismo, Ele é o Senhor dos senhores. No coaching, aplausos para você. No cristianismo, a Ele, porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Vocês entendem, irmãos? É uma meia-verdade, e a meia-verdade, ela é perigosa. Enquanto toda a banda sobe para cá, terceiro e último grupo, os nômades. Sabe o que é nômade? É o cara que fica mudando toda hora. De qual igreja você é? Todas. Por que isso? Porque nenhum lugar é bom o suficiente para ele. Olhe para mim. Nenhum lugar é bom demais para ele.
Aqui eu não gostei porque pretos, coloridos. Aí tem outro que, não, agora eu vou procurar uma igreja que é verde. Não, eu vou procurar agora uma que tem um pouco menos de luz. Não, eu quero uma que tenha mais luz. Não, eu quero uma que tenha raio laser. Não, não precisa de raio laser. Não, eu preciso... Não, não é o que você gosta. É o que Deus quer para a sua vida. Não venha para cá porque você gostou daqui. Venha para cá se Deus chamou você para estar aqui. E quando Ele chama, Ele coloca uma missão. E só saia daqui quando você olhar para o general e poder dizer: missão dada, missão cumprida. Corri a carreira e guardei a fé.